Fala galera, vamos lá. Hoje vai ser um vídeo que eu vou falar um pouco a diferença de retração, reversão e reversão na mesma vela, tá? Em zonas de suporte e resistência, tá? O vídeo passado foi um pouco a parte básica de suporte e resistência, tá? E vou falar também a diferença de restrição zona e de taxa, tá bom? Vamos lá, antes de iniciar o vídeo, vou só falar rapidinho para vocês aqui uma parada do programa de filiação, conforme eu falo sempre, tá? Teve até comentário no vídeo aí falando sobre o negócio de filiação. Normalmente a pessoa que tem filiados ela ganha através da perda das pessoas. Só que é o seguinte, gente, como eu falei, aqui vai ser diferente do que é o normal. Normalmente o pessoal, as pessoas que têm filiados, eles pegam esse valor aqui e transferem para a sua própria conta bancária, tá? No caso, eles pegam todo o valor que for vir parar aqui e fazem isso. Só que eu, de forma diferente, vou pegar esse valor, todo o valor que vier para cá, e vou sortear, tá? Vou sortear para quem for meu filiado. Não vou ficar com nenhum valor que vier para essa conta. Todo final de mês, o sorteio para os filiados desse valor, tá? Ademais, é isso. Vamos lá para o vídeo. Então, no vídeo passado eu falei sobre suporte e resistência, tá? Uma parte bem básica, tá? Que é o suporte, é a parte que fica abaixo do preço atual, no qual o preço tende a buscar lá e reverter o seu movimento. A resistência, de forma oposta, fica acima do preço atual e também tende a reverter o movimento quando no caso os touros jogam o preço para cima, tá bom? O que acontece? Existe uma diferença básica que acontece no mercado, uma diferença de reversão e retração, tá bom? O que acontece? Eu vou até desenhar para vocês. Normalmente, quando a vela a vela iniciou aqui, tá? A vela iniciou aqui, tá subindo. Aí a vela verde vem subir até aqui em cima. Deixa eu botar melhor, deixa eu colocar preenchida. Aí ela vai subindo, sobe até aqui em cima. O que acontece? A retração da vela é quando ocorre na mesma vela. Então, por exemplo, ela subiu até aqui em cima, tá? Ela subiu até aqui em cima, mas no final, deixa eu pegar a borracha aqui. No final, ela foi descendo, tá? Finalizou aqui e deixou um pavio, tá? Ela deixou um pavio na vela. Então, esse movimento aqui desse pavio foi a retração da vela. Então, o que acontece? Para ter retração, tem que ser na mesma vela, tá? Não existe retração em vela futura. Existe retração para a mesma vela. Então, a retração é na mesma vela. Vou até deixar bem escrito aqui para vocês. Retração, tá bom? Retração. E a reversão, de forma diferente, a reversão, ela acontece na outra vela. Então, por exemplo, supomos que aqui tem um ponto, uma taxa, tá? De resistência, tá? Tem aqui uma taxa de resistência, tá? Vou até escrever direitinho para vocês identificarem. Aqui nós temos uma resistência, tá bom? Temos uma resistência aqui. No caso, a vela verde busca esse ponto, tá? Permanece nesse ponto após o seu fechamento e na próxima vela acontece a reversão, tá? Então a vela que era verde no anterior, na outra vela ela fica vermelha, ela reverte a sua tendência, tá? Que no caso aqui estava numa tendência de subida nessa vela e nessa vela aqui houve uma tendência de descida, tá? Momentânea no caso, tá? Então o que acontece? Aqui nesse caso aqui buscou uma resistência e retraiu na mesma vela quando buscou, tá? Retraiu na mesma vela. E aqui no caso buscou uma resistência, fechou em cima da resistência, tá? E na outra vela ela reverteu, tá? E também tem uma coisa que pode acontecer, que é o seguinte, tá? Que é a reversão na mesma vela. Então, por exemplo, existe essa reversão, que eu vou deixar aqui, reversão na próxima vela, reversão na próxima, vou deixar na próxima, tá? Na próxima, então aqui existe a reversão na próxima, tá? Reversão na próxima vela. E nós temos a reversão na mesma vela. O que acontece?
Vou até preencher em branco aqui para não ficar o gráfico na frente, tá? Nós podemos acontecer o seguinte. Pode acontecer o seguinte aqui, tá? A vela, ela iniciar verde, ela começa a iniciar subindo, tá? Iniciar verde, tá? E no decorrer da cronometragem do tempo, ela for descendo, até terminar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ela vai descendo. Eita, tá, apagou, enfim. Ela vai descendo, tá? Ela vai descendo. E finaliza vermelha, tá? Finaliza vermelha. O que acontece? A vela, ela ficou verde, tá? A vela ficou verde. Ela estava verde aqui em cima. Depois ela retraiu e reverteu. Então, basicamente, aqui aconteceu uma reversão na mesma vela, tá bom? Uma reversão na mesma vela. E, obviamente, também aconteceu uma retração. Também aconteceu uma retração, tá? Lembrando que a retração sempre é na mesma vela, então não precisa definir aqui que aconteceu na mesma vela. Então, aconteceu uma reversão na mesma vela e uma retração na vela, tá bom? Aqui, conforme eu falei, aqui é a retração na vela, iniciou verde, terminou verde, mas aconteceu uma retração após chegar em uma resistência. Aqui aconteceu uma reversão na outra vela, buscou a resistência, fixou na resistência a vela verde, na outra vela ela mudou a sua tendência, tá? E aqui, no caso bem específico, a vela iniciou verde, subiu até aqui em cima, houve uma retração na vela e depois uma reversão na mesma vela, tá bom? Lembrando que nesse caso aqui em específico, ele pode não ter buscado necessariamente uma resistência, tá? Ele pode ter sido somente uma movimentação de gráfico, tá bom? Que acontece bastante. Se formos ver aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui para vocês verem aqui, ó. O mercado está fechado no momento, tá? Olha o que aconteceu aqui, vamos lá. Vamos ver aqui um gráfico bem claro aqui para vocês. Ó, aqui exatamente aqui. Essa vela aqui, essas velas, né, no caso, essas 4 velas aqui aconteceram isso, tá? Essas 4 velas aqui aconteceram isso. Elas iniciaram aqui, tá? Iniciaram aqui verde, tá? Iniciaram aqui verde, subiram até aqui verde, retraíram, tá? Houve a retração, retraíram, tá? E depois elas reverteram, tá? O corpo delas terminou vermelho, houve uma reversão, tá bom? As 4 seguidas aqui dá pra ver, tá? Aconteceu isso. O que significa? Provavelmente nesse ponto aqui, bem claramente dá pra ver que temos uma taxa de retração, tá? Temos uma taxa de retração nesse pontinho aqui, tá? Temos uma taxa de retração, tá? Às vezes a vela realmente não pega lá, tá? Ela chega próximo, mas não pega, tá? Porque também existe uma zona. E agora, qual a diferença da zona para a taxa? A taxa nós utilizamos pelos pips, tá? Esses números que ficam aparecendo aqui nesse canto lá em laranja são os maravilhosos pips, tá? Que são as taxas, né? Eles são conhecidos como pips, mas no geral o pessoal chama de taxa. Então, por exemplo, a diferença de taxa para a região é o seguinte: a taxa ela é um ponto específico. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, vou até marcar aqui, nesse ponto aqui, tá? Vou deixar em azul. Existe uma taxa de reversão. E a zona, ela é ampla. Ela é de uma taxa até outra taxa. Enquanto a taxa é apenas um número correto, a zona ou região, ela são 2 taxas, no caso, é de uma taxa até outra taxa. Então a zona seria mais ou menos daqui no azulzinho, tá? Que já foi até um pouco mais em cima aqui nesse pavio, tá? No caso aqui seria uma zona de retração. Podemos ver claramente que normalmente as taxas, né, onde existe reversão, que foi como eu falei anteriormente, normalmente são taxas. Elas dificilmente você encontra uma zona de reversão, tá? Normalmente são taxas de reversão. Já a retração, ela existe uma zona de retração. Aqui bem claramente nós podemos ver. Aqui na linha azul nós temos a taxa de reversão. Aqui reverteu, vou mostrar claramente. Aqui reverteu e aqui reverteu. Já a zona de retração ela é maior, tá?
podemos ver que a vela, ela veio até aqui em cima, ó, essa verde aqui veio até aqui em cima, retraiu, essa aqui veio até aqui em cima, retraiu, essa aqui, ela subiu um pouquinho só aqui, ó, para retrair, tá? Ela aqui subiu só um pouquinho para retrair, tá? Essa aqui também, ó, ela também retraiu, ó, essa aqui também, ela deu uma retraidinha, tá? Ela entrou na zona e retraiu, essa aqui também, ela entrou na zona e retraiu, tá vendo? Mas é aquilo, aqui aconteceu a reversão, nesses dois aqui, por exemplo, aconteceu a reversão na taxa, e a retração aconteceu na zona, tá? Por isso que normalmente reversão sempre são taxas, são pontos específicos, e retrações normalmente são em zonas, tá bom? Podemos olhar em qualquer gráfico que existe, tá bom? Sempre vai acontecer isso. Por exemplo, aqui nós podemos ver, ó. Olha aqui, nós podemos ver aqui, ó. Aqui nós temos uma taxa de reversão, tá? Taxa de reversão. Aqui reverteu. Aqui houve a reversão da vela e aqui também houve a reversão. A vela veio buscar aqui embaixo, depois veio parar aqui em cima. Houve a reversão, tá bom? Já a retração, ela é maior. A zona de retração, ela vai vir daqui até aqui embaixo, onde ele realmente retraiu, entendeu? O azulzinho seria a taxa de reversão e o amarelinho aqui seria a zona de retração, tá bom? Podemos ver claramente isso, tá? Aqui embaixo mesmo, aqui podemos ver, ó, aqui, ó, como eu falei no vídeo passado, que suporte vira resistência e resistência vira suporte, aconteceu exatamente aqui, ó. Nós podemos ver que aqui rompeu, fracamente, mas rompeu. Aqui houve a reversão no suporte, depois rompeu novamente, virou resistência, houve a reversão na resistência, rompeu novamente, virou suporte. Houve a reversão no suporte, novamente houve outra reversão no suporte, e aqui houve uma terceira reversão no suporte. Sendo que a taxa, no caso a taxa não, a zona de retração é essa aqui, ó. Nós podemos ver claramente que a zona de retração é essa aqui, ó. Nós podemos ver claramente que a zona de retração é essa. Nós podemos colocar até um pouquinho mais para baixo, tá? Mas dá para ver claramente que a zona de retração é aqui. Por quê? Podemos ver que aqui, ó, vamos lá, vou fazer um por um. Aqui retraiu, aqui na zona retraiu, na zona retraiu, na zona retraiu. Aqui ele subiu e retraiu na mesma zona, tá? Aqui o rompimento, rompeu de novo. Aqui, ó, retraiu, entendeu? Aqui também retraiu, bem pequenininho, mas retraiu, ó, tá? Então, basicamente é isso. Normalmente, a taxa, ela é de acordo com a reversão e a zona ou região é de acordo com a retração da vela. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque normalmente a maioria dos operacionais é através disso. É através de suporte e resistência, no qual eles pegam zonas de retração ou taxas de reversão para poderem operar, tá? Porque, por exemplo, nós podemos pegar claramente aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, uma taxa de reversão, tá vendo? Existe uma taxa de reversão aqui, aqui reverteu, aqui reverteu, aqui reverteu, aqui reverteu. O que aconteceu? Aqui retraiu, tá vendo? Aqui retraiu. Mas a zona de retração é um pouco mais acima, tá? Ela é aqui, ó. A zona de retração é aqui, tá bom? Porque podemos ver claramente. Aqui retraiu, tá? E aqui retraiu. Por que eu tô falando que de retração é zonas e a reversão é taxa? Porque muitas vezes as pessoas entrariam, por exemplo, nessa operação aqui, ó. Eles botariam para retrair aqui, sendo que aqui não é uma zona de retração. Aqui é uma taxa de reversão. Então, para você operar aqui, você teria que esperar essa vela vermelha aqui, finalizar aqui em cima, vermelha, tá? Bem em cima da taxa, para no próximo você acreditar. E eu ainda coloquei errado ainda, peraí, é verde. Você teria que esperar essa vela ela terminar aqui em cima na taxa verde, tá bom? Para na próxima ela reverter, tá bom? Reverter. O que seria aqui talvez uma boa retração? Se esse pavio aqui, ele tivesse, por exemplo, pegado, se esse pavio, por exemplo, tivesse vindo até aqui, ó. Se ele tivesse vindo mais ou menos até aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, seria uma boa entrada. Aqui, por exemplo, seria uma boa entrada de retração, tá? Seria uma boa entrada de retração. Por quê? Porque ele chegou na zona de retração, entendeu? Ele já saiu da taxa de reversão e chegou na zona de retração, tá bom? Galera, o vídeo vai ser somente sobre isso, tá? Isso é uma parte que normalmente as pessoas utilizam muito, mas muito mesmo,
Vocês, se quiserem, podem começar a testar isso, tá bom? Por exemplo, vocês pegam lá um suporte, uma resistência, vocês pegam lá e vê a taxa de reversão. Por exemplo, aqui temos uma taxa de reversão, ó, reverteu aqui, aqui mais ou menos, né? Mas também teve uma reversão aqui, tá? O que podemos fazer? Caso a vela preencha aqui e fique presa aqui, por exemplo, vocês podem jogar para a próxima para ser verde, tá? Caso haja um rompimento, caso aconteça isso aqui, ó, vamos lá, cada detalhe. A vela, se ela vier até aqui e ficar presa aqui nos últimos segundos, se ficar, por exemplo, lá 30 segundos e ela ficar vermelha aqui, frente aqui, vocês podem jogar para o próximo minuto, acreditando que vai reverter, tá? Para o próximo minuto vocês podem acreditar que vai reverter. Entretanto, se a vela ela vier e romper isso aqui, tá? Seja fraco, seja forte, se ela romper assim mais ou menos, João, se ela romper assim, nesse momento aqui vocês não podem jogar para cima. Por quê? Porque houve o rompimento da zona, tá bom? Houve um rompimento, então vocês não jogam para cima, só jogam se ficar acima da taxa, tá? Eu quero que vocês pratiquem isso, tanto em suporte como em resistência. Procurem zonas de retração e procurem também taxas de reversão, tá bom? Antes de mais nada, vou deixar para vocês aqui um Instagram, tá bom? Que é Silasky _ investimento, tá? Lá normalmente todo dia agora eu tô colocando os resultados, tá? Quando eu opero, porque tem momentos do mercado que o mercado está ruim, eu acabo não operando, tá? Eu até coloquei lá, eu acho que foi ontem que eu digo, no caso hoje é sexta, então foi quinta-feira aqui pra mim. Eu acho que foi quinta-feira que eu coloquei lá que eu não operei porque tava muito ruim o mercado tava muito ruim, tá? Mas normalmente todo dia eu tenho colocado lá algum resultado que quando eu opero eu coloco o resultado lá, tá? Fora que eu também lá eu divulgo os vídeos quando sai, eu falo as coisas que, tipo, eu faço pesquisa também. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí, tá? Se inscrevam se não forem inscritos. Caso sejam inscritos, já ativem o sininho. Tamo junto, é nóis. E lembrando, todos os vídeos saem terça, quinta e sábado, todos no mesmo horário, 12h45. Tamo junto, é nóis.